primeiro risco, geralmente, que o pessoal fala é o atraso nos precatórios. Então tem um monte de investidor falando, cara, tu não é especialista em precatório, então não fala, irmão. Entendeu? Dá o teu espetáculo lá na tua renda variável, na tua renda fixa, mas se tu não sabe, não investe, nunca investiu, nunca comprou um precatório e recebeu, então não fala porque tu não sabe. Desculpa a minha indignação aqui, mas basicamente é isso. Sim, ele pode atrasar, mas como que tu mitiga esse risco de atraso? Primeiro, tu avalia o governo que deve o precatório. Tu vai pegar lá o Estado, a União ou o município e tu vai fazer uma avaliação daquele governo. Tu vai olhar, ok, quanto de orçamento aquele governo disponibiliza todo ano para pagar precatório? Ah, disponibiliza X milhões. Quanto que ele pagou ano passado? Tanto. Quanto que ele tem para pagar? Tanto. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai ver, bom, esse governo aqui costuma disponibilizar tanto de orçamento e ele está com os títulos em dia. Beleza. Se ele está com os títulos em dia, ele está no que a gente chama do regime geral de pagamentos. Ou seja, ele não atrasa pagamentos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se tu comprar um precatório de um governo que está assim, teu precatório vai estar lá no início da fila. Então, eu estou em 2024, eu comprei um precatório que vai ser pago em 2025 federal, por exemplo. Cara, eu estou no início da fila. Qual que é a probabilidade do governo federal não pagar nada de precatório no que vem? Não vou pagar nada. É assim, ó, isso é uma possibilidade, vamos dizer, hoje é nula, tá? Mas vamos lá, vamos estressar o caso. Não, beleza, o governo federal, o governo passado passou uma emenda constitucional para parcelar os precatórios. Beleza, passou uma emenda constitucional para parcelar os precatórios. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Ele teve que fazer. Ele tentou o primeiro ano, não conseguiu. Ele tentou o segundo ano, só que ele tem que fazer um esforço gigantesco. Passou uma emenda constitucional para atrasar os precatórios. Ou seja, tu teve 2 anos de análise de mercado para saber, bom, a partir de 2023 não é legal comprar precatório federal porque podem atrasar. Então, isso também não foi. Ele não deixou de pagar os precatórios, ele diminuiu o orçamento e quem estava lá no início da fila nos primeiros precatórios foi pago, por exemplo, certo? Nós aqui da LC Invest, a gente, quando viu esse movimento, a gente diversificou a carteira e já disse, ó, com precatórios federais até 2022 a gente compra, 2023 em diante a gente não compra porque eu não tenho como mensurar o prazo. Eu não tinha como ficar para o meu cliente e dizer assim, cara, compra um precatório 2023 aí que eu não sei quando que vai ser pago. Ou seja, simplesmente a gente não recomendou e não comprou, porque eu não tinha como estimar o prazo, certo? A minha análise dizia assim, cara, eu não tenho como saber quanto de orçamento vai ser disponibilizado, eu não tenho como comprar. Então, simplesmente, a gente não comprou o ativo, certo? Então, essa análise é feita para evitar o atraso. Aí vamos para o mundo radical. Atrasou o precatório, o que vai acontecer? Tu vai seguir sendo remunerado por Selic, e como tu estás comprando um precatório de um governo que, via de regra, paga em dia, a probabilidade desse atraso ser algo grotesco é muito pequena, certo? Talvez ele atrase alguns meses, por exemplo, mas não vai ser algo assim, eu fiquei 5 anos para receber um precatório. Isso é um erro de análise grotesco, entende? Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul demora 20 anos para pagar um precatório. Nós aqui jamais vamos recomendar investir em precatórios no Rio Grande do Sul. Ele não é um precatório para investir. Então, via de regra, tu olha o ente público, esse aqui atrasa, tu já tira. A grande maioria dos precatórios não servem para investimento. Então, o que a gente faz? A gente seleciona aqueles governos que pagam em dia. Por exemplo, esse 100 mil que eu paguei ontem, que eu falei para vocês, foi um precatório do Estado de São Paulo que a gente conseguiu fazer acordo. Então, é possível receber rápido precatórios do Estado de São Paulo, relativamente rápido, quando tu faz acordos. Eles demoram aí uma média de 24 meses para pagar. Nesse caso, foi pago em 12, foi uma exceção, ok? Mas tu consegue, então, com base no histórico de pagamento e na política de pagamento de cada governo, entender, bom, isso aqui demora 17, demora 12, demora 20, 24, e tu consegue entender para poder comprar o precatório de modo que tu não tenha que ficar com o título lá anos e anos carregando, entendeu? Eu aposto aqui, se alguém aqui tem algum parente que tenha precatórios, certamente deve ser um precatório que está atrasado, por exemplo. Porque, via de regra, os governos não pagam. Mas o que a gente faz? Cara, vamos pegar só os precatórios que estão numa boa condição de pagamento. O governo federal, por falar nisso, ele pagou todos os precatórios esse ano em 2024. Ou seja, ele botou em dia os precatórios, e os precatórios que ele tinha que pagar em dezembro de 2024, ele pagou agora em janeiro. O que eu quero dizer com isso? O pessoal fala muito atraso de precatório. Ou seja, assim como existe o viés do atraso do precatório,
existe o viés da antecipação. A gente tem precatórios contra o estado do Amazonas, 2024, que já foram pagos no primeiro semestre. Por exemplo, eles deveriam ter sido pagos no final do ano, foram pagos no primeiro semestre. Então, existem as duas hipóteses, o atraso, mas também existe a possibilidade de tu receber antes. Os governos são obrigados a pagar. Sim, Juliana, os governos, eles não podem deixar de pagar o precatório, mas eles podem, eventualmente, atrasar o pagamento. Como que a gente evita isso? Fazendo essa análise e procurando estar lá no início da fila com os nossos títulos, de modo que a gente mitiga o risco, entende? Eu nunca vi um precatório desses selecionados de modo criterioso atrasar por um ano para pagar um precatório que entrou nessa sistemática, entendeu? Isso já entraria no erro grotesco, por exemplo. Então, o grande segredo aqui é tu saber avaliar o governo que deve o precatório e entender a situação, né? Então, o risco do atraso é isso. Existe o risco? Existe. Só que se tu tiver bem embasado, a possibilidade de ocorrer é remota. Pode ocorrer? Pode. Se ocorrer, o que vai acontecer? Bom, tu vai ganhar 100% da Selic no título e, se a análise foi feita adequadamente, o atraso não vai ser algo fora da normalidade, certo? Vai ser algo curto, não vai ser algo longo.